Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 2, versos 14 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Logo depois da descida do Espírito Santo, Pedro passará a explicar o ocorrido anteriormente, nos versos de 1 a 13, corrigindo a má interpretação de alguns, dizendo: estes homens não estão embriagados, e mostrando-lhes a mensagem mais importante, o que chamamos nesse momento de a entrega principal daquele momento glorioso e manifestação de poder de Deus, dando a capacidade àqueles homens de falarem um idioma sem ter estudado tal idioma. Tudo que está acontecendo nesse momento, Pedro vai dizer, é cumprimento. E ele diz, tudo isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel viveu cerca de 800 a 600 anos antes desse momento, e sua profecia abrange um período longo dentro da história. O que Pedro está citando aqui está em Joel capítulo 2, do 28 ao 32. Joel, naquele momento, ou por ocasião da sua profecia, anuncia uma nova época, onde todos teriam acesso ao Espírito de Deus. E certamente, tudo isso está ligado à última parte da promessa a Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. E também, nesse momento, estamos entrando, a partir do livro de Atos, nos últimos dias, ou, como Paulo disse, o tempo certo, mencionado em Gálatas 4, verso 4, no qual Deus iria iniciar seu reino na terra e todos teriam acesso a ele, como revelado pelo profeta Isaías em capítulo 2, versos de 1 a 4, quando Deus, naquela ocasião, disse através do profeta:
Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Isaías então anuncia os últimos dias, dizendo: todos terão acesso a partir daquele momento. A lei saiu de Sião, a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. E é o que nós estamos vivenciando em Atos capítulo 2. Pedro disse que o que ocorre é o que foi predito. Então a profecia está sendo cumprida em sua plenitude nesse momento. Portanto, temos de olhar para o passado e verificar como vem sendo cumprido ou cumprida a profecia de Joel ao longo da história. O que foi que Deus prometeu por meio de Joel? Ele disse: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Portanto, diferente do Antigo Testamento, todos, a partir da descida do Espírito, todos teriam acesso ao Espírito de Deus, agora, desse momento em diante, onde o Espírito desceu sobre os apóstolos, e agora os gentios também terão acesso. Também foi prometido naquele momento poder de inspiração, pois Joel disse: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ou seja, por meio do Espírito, Deus vem atuando em toda a história, concedendo poder de inspiração aos seus servos para que sua palavra fosse registrada e chegasse até nós. Evidentemente, a inspiração aqui é para escrever os livros do Antigo Testamento, que cessou depois de Malaquias por uns 400 anos e iniciou-se novamente na vinda de João Batista, Jesus e o Espírito atuando nos apóstolos para escrever o Novo Testamento e completar toda a Bíblia. Por isso, mais tarde, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2, ele irá dizer: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Visões, revelações, sonhos. Deus vem cumprindo a profecia de Joel ao longo da história. Mas agora, o autor de Hebreus vai dizer, ele nos fala por meio do Filho. Mas também ele vai falar de poder de maravilhas mostradas por Deus, nos versos 19 e 20. Isso inclui, provavelmente, os sinais de Jesus, maravilhosos de Jesus, enquanto esteve na terra. E o apóstolo João vai dizer que ele fez muito mais
do que está escrito, mas o que foi escrito é suficiente para que você creia. Então, tudo o que foi feito foi para confirmar a Escritura, como nos diz Marcos 16, 20. Às 3 horas da tarde, ou às 3 horas de trevas, quando Jesus morreu na cruz, mencionado em Mateus 27, 45, cumpre a profecia que Joel diz: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. A ressurreição de Jesus e suas aparições aos discípulos também estão inseridos nessas maravilhas mostradas por Deus. E sua própria ascensão, quando ele subiu aos céus, retornando para casa. A descida do Espírito Santo com sinais extraordinários, concedendo poder aos apóstolos. E tudo isso para que a palavra fosse confirmada. Então, os dons milagrosos concedidos aos apóstolos e a certos discípulos tinham o propósito de confirmar a palavra de Deus. É isso que Pedro vai dizer. O que está ocorrendo é o que foi predito. Palavra confirmada, nesse momento se cumpre a profecia e não há mais a necessidade daquilo que foi feito no passado. Mas o poder principal, Pedro vai dizer, está no verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Poder de salvação através do nome do Senhor. Em João 14, 12, Jesus havia dito que os discípulos fariam obras maiores, e certamente essas obras maiores estão ligadas à salvação que Jesus irá operar através da pregação dos apóstolos e também da nossa própria pregação. Porque mais tarde, o Paulo, em Romanos 1,16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder maior é o poder do Evangelho para a salvação. É o que chamamos, nesse momento, de entrega principal. Quando você recebe um presente, mesmo que a embalagem seja magnífica, linda, você precisa, ou você fica com a embalagem ou o presente. Deus chamou a atenção das pessoas com os seus sinais, isso era a embalagem, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, e este é o presente. E nós queremos o presente e não a embalagem. Quando é que o nome do Senhor é invocado para a salvação de alguém? Em Atos 22:16 nós temos a resposta, dizendo: e agora, que está esperando? O Ananias falando para o Paulo: levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Que nome? Atos 2:38 responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora todos têm acesso. Deste modo, a profecia feita nos dias de Joel se cumpriu na vida dos apóstolos e se cumpre também em nossa vida, pois o Espírito é a garantia, o selo de Deus em nós para a nossa salvação. Os grandes sinais de Deus foram a embalagem do maior presente de Deus para a humanidade, a salvação. Deus mostrou que é capaz de fazer coisas grandiosas, então é capaz de salvar o maior dos pecadores. O que você quer? A embalagem ou o presente? Eu escolhi o presente, a salvação. Não preciso de milagres para saber que Deus é poderoso, mas preciso da salvação para que um dia eu possa ver a face de Deus. Que Deus te abençoe. Como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma
e vivo em toda a